5, 6, 7, 8. Oi, eu sou a Maria. Oi, eu sou a Carol. E esse é o podcast Oito Tempos, o seu podcast de dança. E hoje a gente traz dois convidados queridíssimos aqui da escola, Theo Brito e Pedro Uli. Eles que são atores, bailarinos, que vivem esse mundo integralmente da dança junto com a arte. E eles vieram diretamente de Fortaleza para os palcos de São Paulo. E a gente vai ouvir um pouco mais sobre essa mudança, né, de vida e como que foi para vir buscar isso aqui em São Paulo. O Theo, que já esteve em Hairspray, então a gente vai falar muito sobre isso também nesse podcast. E o Pedro, que hoje está na companhia da Revista, que é uma ótima companhia para teatro contemporâneo. Então a gente vai falar um pouquinho mais com eles hoje, então fica ligado se você quer saber sobre esse universo do teatro musical, vem com a gente. Meninas, sejam muito bem-vindos. É um prazer trazer vocês, alunos da Coarte, para falar sobre o universo da dança e do teatro, da arte, né? Uhum. Que legal, sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Imenso. Vamos começar então com essa vinda para São Paulo. Vocês que são de Fortaleza, deixaram Fortaleza para vir buscar a arte aqui em São Paulo. E a gente quer saber um pouco, então, como que foi essa mudança para vocês dois? Como começou, né, em Fortaleza também? Vocês começaram como lá? E porque depois que Porque tem um tiram- projeto muito legal, né? Que até o Pedro, acho que os dois os fizeram dois, parte o Cena 1, né, que é uma incubadora. Acho que é legal contar também um pouquinho sobre sobre esse universo. com vocês, gente. Agora, Então, lá em Fortaleza tinha mais forte uns anos atrás um nicho, formando um mercado de teatro musical. A gente lá na época estudava na DeBiz, Escola de Artes, que é onde se concentrava a maior galera que estudava, se capacitava e tudo mais. E começou a virar um projeto de polo, né? As pessoas começaram a ficar muito boas. A DeBiz, ela tinha uma companhia de teatro que a gente fez parte, por onde a gente apresentou o espetáculo Rent, o Tribo com a discografia dos tribalistas. E aí, com essa ponte que a DeBiz fazia com o mercado de São Paulo, na época ela tinha muito contato, o André, que é o diretor, tinha muito contato com o Diego Montes, que é o diretor do Cena 1. E aí começou a ter muita troca, e numa das idas do Diego na DeBiz, ele se inspirou para criar o Cena 1, com um de nossos colegas na época, o Anderson. E aí começaram a divulgar, e aí todo mundo começou a correr atrás de fazer essas audições, assim. E para quem é de longe e é apaixonado por musical, o grande sonho é vir fazer musical no Eixo, né? Que lá, querendo ou não tem... Ainda tá engatinhando muito. Sim. E aí a gente foi tentando fazer as audições. A gente tentou todos os anos até conseguir. O Theo já passou em 2022, eu passei em 2023. e o eixo que você fala é eixo Rio-São Paulo, né? Isso. Exatamente. Que é onde circula, né, Os musicais. Sim. Mas acho que São Paulo tá mais ainda que Rio ou não? Vocês acham que tá meio igual o cenário pro Teatro musical? musical, São Paulo. Mas São Paulo? Rio cresce sempre, né? Sempre se manteve ali, Aham. mas São Paulo é onde rola mais coisa, eu acho, assim. Sim. Onde tem mais oportunidade, Já né? foi o contrário? Não sei. O Rio é mais, hoje em dia, né? Mas sempre foi, assim, mais pra audiovisual. Só que aí São Paulo foi pegando uma vibe mais de teatros. E o que acontece muito é que São Paulo traz propostas e produções que levam pro Rio e voltam pra São Paulo, geralmente. Aham. Quando é no Rio, geralmente começa no Rio, aí às vezes pode vir pra São Paulo, mas é tudo no Rio, tudo ensaio no Rio. E aí, por isso que a galera é mais de São Paulo, assim. Uhum. Entende? Porque a galera vem pra São Paulo, faz as audições em São Paulo, aí passa no Rio e volta. Só que essa influência acaba que produtoras do Rio também vão começar a fazer Vamos isso. começar. Só que o Rio sempre foi mais voltado pra audiovisual e publicidade, assim. Ah, tá. Você pode falar um pouquinho que é essa incubadora, para o pessoal entender, que chama incubadora do projeto Cena 1. O que é uma incubadora? É incubadora de artistas porque ele contempla todo o eixo que envolve a capacitação de musical. Só que não necessariamente você vai estar 100% estudando a todo tempo musicais. Tanto que, tipo, nas aulas de teatro a gente acaba estudando muito também obras só de teatro, sem ser o teatro musical. Nas danças, no jazz, balé, sapateado
que mais? Jazz, vários tipos de jazz, né? Aí tem aula de jazz normal, aula de jazz rotativo, que cada professor vem, traz uma proposta diferente de dança, que às vezes nem sempre jazz, mas traz urbanas também. E nas aulas de dança, a gente também não faz só coreografia de musical e tudo mais, a gente explora todo o universo da dança. E, obviamente, como o foco é musical, a gente tem aula de repertório, passando por toda, tipo, desde a era de ouro dos musicais até a era contemporânea. E aí a gente tem aulas de audição simulada, que eles trazem bancas com produtores, diretores, atores que estão ativos no meio para avaliar, dar um feedback. Então, a incubadora também, até por ser muito intenso, porque a gente está vivendo aquilo de segunda a sábado, tendo 4, 5 horas, às vezes 6 horas de aula por dia, e vivendo naquele ritmo com aquelas mesmas Por pessoas. quanto tempo vocês ficam? 6 meses de aula aproximadamente, mais uns 2 a 3 meses de montagem. Ah, tá. Você ainda tem uma montagem. E isso de incubadora também é muito porque no Sena, uma das regras para entrar é que você não pode ter feito montagem profissional de grande porte. Então, basicamente você está tendo artistas que não necessariamente têm o mesmo nível em todas as áreas. Então, não necessariamente todo mundo tem o mesmo nível de dança, mesmo de canto, mesmo de teatro, que são os pilares. Mas foi enxergado um potencial ali e tem esse desejo de entrar no mercado de teatro musical. Então, é uma incubadora por isso, né? Tipo, é uma grande proposta que você estude e aquilo se desenvolva para você conseguir entrar. No meu caso de vários alunos do Senão que entraram no mercado de fato. Assim. Vem em São Paulo as pessoas também ou só fora de São Paulo? Não, vem em São Paulo. também. É aberto pra todo mundo, né? Inclusive, Brasil mais inteiro. concorrido de São Paulo. Porque, enfim, A audição que tem aqui são em vários lugares, assim, que tem audição? Todo ano eles... Tem cidades que estão desde 2021, mas todo ano eles mudam uma ou outra, até para ter uma rotatividade maior das oportunidades, né? Mas São Paulo sempre é o que é mais bombado. Mais concorrido. Imagina. E como que foi pra vocês, quando vocês descobriram que vocês queriam ser ator, bailarino, ainda lá em Fortaleza, assim, em qual momento que deu esse start pra vocês, então, vou pra um curso de teatro, vou fazer aulas de dança? quando eu era pequena, essa história é bonitinha, porque eu gosto de contar, e aí eu vou contar por ela, né? Que minha família sempre foi muito ligada à arte, eles sempre gostavam de levar a gente para programas de arte. Aí eu ia pro Dragão do Mar, que tem lá em Fortaleza, a gente assistia peça. Sempre foi uma família muito levada a isso. E meu pai, ele levou para a escola, ele era coordenador e supervisor da escola que eu estudava. Então ele levava para a escola o festival de poesia. E aí todo ano tinha apresentações de dança dentro do festival de poesia que ele criou. Então eu fui criado assim, né? Tipo, dentro disso, assistindo esse festival, vendo sendo montado de dentro já no teatro, sentadinho assistindo montarem as coisas. E aí eu soube que tinha teatro na escola. E minha irmã entrou pra fazer e eu não podia entrar, porque só podia a partir do 6º ano. E eu achava isso um ultraje. E aí foi que eu fiz. Eu, se eu não me engano, fiz até um documentozinho pequeno, isso. Fui sozinho na sala do diretor da escola, o dono da escola, e falei, eu tenho uma proposta. E eu Quantos quero... anos você tinha? 10 anos. Eu quero perguntar se eu posso entrar no grupo de teatro. Eu sei que é antes, é contra as regras. Mas eu queria perguntar se eu posso. Tipo, nem que seja só pra assistir. Aí eu me lembro que ele riu e falou, pode. Seus pais estão de boa com isso? Aí eu, sim. Aí ele, então, ok. E aí eu entrei. E naquele ano, eu realmente só assistia. Fiquei do lado da minha professora, que era Jo Grangeiro, maravilhosa. E foi aí que começou. Nossa, aí daí pra frente foi só ladeira abaixo, né? Fui indo. No outro ano, eu já participei do festival como ator. E aí ela me colocou pra fazer parte do elenco, que também era do ensino médio. E aí eu já fiz um personagem grande na escola ainda. Em 2013, eu tive uma ideia com a minha irmã de escrever um texto baseado no Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. E aí eu escrevi, e aí a diretora gostou e montou. Só que é isso que eu gosto, né, de tipo professores de teatro. E eu acho que é isso que é bonito, que é quando você enxerga... Vocês devem saber que vocês veem isso todo dia, né? Quando você enxerga que uma pessoa tem a faísca, você sabe que ela tem. Ela vai mostrando. E eu acho que minha professora viu isso e ela falou, tudo bem, eu faço se você me ajudar a dirigir. Isso eu tinha 13 anos. E aí eu dirigi a peça junto com ela foi me ensinando como era, o espaço. Isso já é, tipo, coisa de faculdade que a gente vê.
Só que ela foi já trazendo pra eu ir entendendo como era, óbvio que é com a supervisão dela, mas eu fui montando. E aí, em 2014 eu levei outra peça, em 2015 eu levei um musical. E aí eu fui fazendo isso, trazendo, ela me deixando dirigir. Em 2016, 2017, eu já estava sendo contratado pela escola para ser coreógrafo e encenador ali junto com ela. Legal. Então foi muito legal. Aí eu vi que não tinha o que fazer. Eu estava na época estudando para medicina. Olha que coisa. Gente, Eu estudava, como assim? 7 a 8 horas por dia para medicina. Mas por que medicina? Medicina, porque eu gostava muito de biologia e eu acho que é uma coisa de artista que é nerd. A gente é visto na escola às vezes como os que não querem estudar, mas não é assim. Todo artista tem um nerdzinho dentro de si, porque gosta muito de pesquisar. Muito curioso, Muito né? curioso. E aí eu amava biologia, eu amava física, química, matemática. Eu via vídeos de cirurgia, tipo, na Ó, o internet. Pedro da João. Fale por você. Mas ele é nerdzinho, só que de outra área, né? Mas ele é audiovisual. É. E aí eu me vi no ensino médio dirigindo peça com a minha professora, escrevendo peça e não conseguindo sair do teatro. Mas tinha um Enem e era medicina que eu queria. Só que aí eu vi que eu tinha que fazer uma escolha, sabe? E aí eu pensei o que é que eu não consigo viver sem. Não é que não dá pra um não exclui o outro. Uhum. Mas naquele momento que eu tinha que fazer uma escolha, eu pensei, se eu tivesse que escolher pra nunca mais ver o outro, o que é que eu conseguiria? Aí foi medicina. Aí eu viver sem teatro não dava ali, entendeu? Sem dança contemporânea que eu fazia na época, por um festival, sem teatro, sem direção, não dava. E aí eu fui pra teatro. Nossa, olha que maluquice, eu larguei tudo, estudava 8 horas por dia. E fui pro teatro, aí fiz Alívio, teatro. né? Entre um roteirinho e um vídeo de cirurgia. Então, foi o roteiro. E aí eu entrei pra teatro na Federal do Ceará e cursei. E aí lá eu fui descobrindo mais sobre teatro musical, querendo pesquisar, achei a Debise e entrei em 2019. Foi Você não nem tentou medicina, tipo, segunda opção. O pessoal Não. coloca artes cênicas, era teatro artes cênicas. Era teatro licenciatura. Ah, e aí na segunda opção, medicina. A pessoa ia olhar e falar, Eu coloquei segunda quem opção é medicina. Esse eu fiz mais de piada, né? Porque, assim, Qual é o ator que eu fiz? O Otton Bastos. É. Eu fui assistir a peça dele agora, né? Que é um monólogo dele contando sobre a carreira dele. E ele falava, que a professora falava que ele tinha que ir, né, pro teatro, ele conheceu. Eu falei contando a história dele, que ele ia ser dentista. Eu não vou, eu vou ser dentista. E no fim, né? Acabou Tá. com o ator. Tá aí Você até hoje. finalizou a faculdade lá na Federal do Ceará. Então, foi na época do Sena 1, eu tava no último semestre da faculdade, último ano da faculdade, faltava 2 semestres pra eu acabar tudo. Aí eu passei no Sena. E aí quando eu tava na faculdade, eu já tinha entrado na Debis, já tinha feito o Range, que foi tipo, foi de grande escala, foi de escala profissional lá em Fortaleza. Foi de escala Pedro também fez isso, né? Isso. E aí foi grande, sabe? Foi a cidade inteira meio que ficou, nossa, Que teatro legal. musical tá rolando aqui. E Foi o foram primeiro muitas espetáculo que ações. ficou um grande tempo em temporada, apesar de não ter sido longo, né? Mas dada a escala que ela... Porque não tinha, geralmente eram algumas apresentações, né? Quando tinha alguma coisa de teatro musical, Sim. de turnê que vinha daqui. É. E aí a gente fez esse musical e já tava de grande escala e eu já queria vir pra São Paulo, só que não... Sabe, é aquele sonho que você pensa assim, não tem como, não dá, não tem o que Eu fazer. preciso ir agora. E aí chegou o Sena. E aí eu fiz o Sena. No primeiro ano, ainda bem que eu não entrei, porque eu não tinha como, na verdade. Eu não me organizei bem financeiramente, entendeu? Nem no segundo eu acho que eu organizei, eu me fiz louco mesmo. E aí eu fui me organizando cada vez mais. E quando eu passei, era tipo assim, foi o que eu falei pra minha mãe, não dá. Não tem como perder a oportunidade, entendeu? Porque a oportunidade é muito grande, o Sena. E aí eu vim, e deu bom. Deu bom. Deu Deu bom. E o Pedro? Assim, eu fiquei refletindo enquanto o Theo tava falando, porque ele teve muito apoio da escola, né? Dos professores, e o meu foi completamente o contrário. E eu falei assim, caraca, como faz diferença a docência da escola Sim, ficar te estimulando, né? Porque no meu caso, eu entrei pro teatro em 2009, tinha 9 anos, porque a minha escola tinha uma parceria com um grupo de circo. E eram aulas muito lúdicas, a gente aprendia todos os tipos de malabarismo, perna de pau. Dentro das aulas de circo tinha o teatro, que a gente estava ensinando a Era do Gelo.
Eu tava fazendo o Diego, que é o Dente de Sabre. E assim, pô, mudou minha visão das coisas ali. Eu era um pouquinho mais tímido, eu percebi que eu não gostava de ser tímido tanto assim. Só que quando foi de 2009 para 2010, que eu fui com todo o gás, assim, vou continuar no teatro. É isso aí, mãe, vamos atrás do grupo de teatro da escola. Descobri que tinha encerrado essa parceria. Não, o grupo tinha saído da escola, mas ainda tinha o teatro interno da escola. Só que, gente, era terrível. Tipo, era um professor muito badauê demais pra estar ensinando as crianças de 10 anos. Com uns textos de tipo, Clarice Lispector, As Minhas que Comiam Flores, que não são textos ruins, mas que tipo, não é uma coisa que tem apelo pra criança se interessar, sabe? E aí eu fiz acho que umas 2 ou 3 peças ao longo desse ano. A minha mãe, eu já queria na metade sair, que tava muito chato pra mim, a minha mãe insistiu que eu pelo menos terminasse o ciclo. E aí, quando terminou o ano de 2010, que eu ia pro Fundamental 2, aí minha mãe perguntou, vai continuar no teatro? Aí eu disse, não gostei. Deixa pra lá. Do professor Badauê. Pois é. E aí, na minha escola tinha muito essa parada de que você tinha que começar a estudar pro Enem muito, muito antes. E não que eu não era nerd, eu era. Eu fui me tornando aos poucos, né? A escola estimulou, só que estimulou no ponto que não era pra mim. E aí ficou nessa, Enem desde a 6ª série, e aí esqueci o teatro. E aí fui estudando, comecei a focar em arquitetura, porque eu sempre gostei muito de desenhar, eu sou ilustrador também. E aí meu pai falava, você gosta de desenhar? Vai pra arquitetura, porque não tem outra opção. Muito similar, muito perto. E aí fiquei nessa até a 9ª série, só que na 9ª tinha um professor de inglês, esqueci o nome dele agora, mas ele foi maravilhoso pra mim. Porque na minha escola tinha esse projeto que no 9º e no 1º ano a gente fazia peças em inglês. E aí ele viu essa parada do potencial, né? Investiu ali um tempinho em mim, aí eu fui protagonista da peça do 9º ano. Quando foi pro 1º ano, a gente fez Grease, só que infelizmente eu não consegui apresentar, eu ia ser o Denis Zuko, de John Travolta. Infelizmente eu não consegui apresentar, porque foi quando eu tive aquela minha lesão no joelho. E aí nos últimos 3 meses eu fiquei na parte de assistência de direção. E aí nesse ponto eu tive um gatilho de que eu preciso da arte na minha vida. Não sei se o meu rolê vai ser arquitetura, mas pra mim nem passou pela minha cabeça de fato seguir com a atuação. E aí eu falei, o que eu gosto de desenhar, então vamos investir no desenho sem ser arquitetura. E aí comecei a pesquisar, sei lá, eu gostava muito, sempre gostei de quadrinho. Falei, vou ser ilustrador da Marvel, como é que eu faço isso? E aí comecei a pesquisar os processos de aplicação, eu vi que tinha umas entradas com umas universidades lá dos Estados Unidos, fui para esse caminho. Eu, tipo assim, pela minha determinação, eu de fato ia, só que os meus pais ficaram um pouco receosos ali, tipo assim, um menino de 16, 17 anos nunca morou sem a gente, do nada vai para fora do país. Né? E aí tiveram muitas conversas, quando fui pré-vestibular, o meu pai insistiu que eu fizesse o grupo de orientação profissional da escola, que era com a psicóloga da escola. E foi quando virou de cabeça para baixo tudo de novo. Porque eu já esqueci a parte da ilustração. Eu não sei, do 2º pro 3º ano teve alguma coisa que desligou ele em mim do desenho. Eu falei, não é isso que eu quero. Mas eu não sei, porque eu não quero arquitetura. Deus me livre de medicina. Jamais. Qual hotel via vídeos de cirurgia? Só que a escola, ela fez, tipo assim, 1000 perdões para todos os profissionais da minha escola. Vocês foram maravilhosos, mas infelizmente não foi a melhor coisa, assim, pra mim. Porque eles faziam essa lavagem cerebral de que a gente tinha que estudar o máximo que a gente conseguisse, porque mesmo que a gente quisesse oceanografia, que a nota de corte é 500 e não sei o que lá no Enem, a gente tinha que estudar pra medicina, porque se a gente desistisse de última hora, a gente teria um grande leque de opções. Um grande leque até a medicina. E isso eu fiz. Eu estudei feito um condenado, umas 8, 10 horas por dia às vezes. Foi a primeira vez na minha vida que fui pro quadro de honra na escola. Minhas notas eram assim, tipo assim, os simulados arrasando um atrás do outro. E aí eu fiz o grupo de orientação profissional e descobri que existia o curso de cinema. E aí eu falei, vou conhecer. Achei interessante. Aí fui lá na Unifoc, que foi a faculdade que eu me formei. Me apaixonei pelo curso,
E aí eu falei, gente, é isso, tá bom. Só que a Unifor é particular. E eu tava estudando desse jeito assim pro Enem, que era o UFC. Conheci também o curso de cinema da UFC. Não achei tão legal assim. Que a UFC é maravilhosa, mas infelizmente o curso era muito sucateado comparado ao da Unifor. E eu tinha a oportunidade de estudar na Unifor, porque o meu pai é professor lá, na época era coordenador, tinha um descontaço, assim. Eu falei, gente, tá, vou usufruir desse meu privilégio aqui. Só que já era outubro, novembro, o vestibular da Unifor foi nessa época, passei, só que foi um vestibular muito fácil. Tipo assim, muito, muito fácil, e ainda faltavam uns 2 meses pro Enem. E aí eu tava estudando loucamente, assim, e eu já tinha decidido que eu ia pra Unifor. E aí era quase 11 da noite, eu na escola, fazendo o simulado, da apostila mesmo, sem ser prova. Meu Deus. E aí passou o coordenador de Olimpíada, que ele era... A gente tinha uma amizade, ele falou assim, você tá fazendo o quê aqui uma hora dessa? Eu estudando pro Enem. Aí ele, por quê? Você já passou na faculdade. E eu, tipo, fiquei assim... Deu um tilt, assim, no meu cérebro. E eu falei, tá, fechei o livro, liguei pra minha mãe, vem me buscar. Mas eu fiquei pensando nisso. E aí no dia seguinte... eu não consegui estudar, passei uma semana sem conseguir ter motivação alguma para estudar. Fui na psicóloga da escola e eu falei, o que eu faço? Tipo assim, eu tô me sentindo muito mal, meu pai quer que eu faça o Enem, porque ele queria que eu fizesse alguma coisa na Federal, porque a Federal é a Federal. Tem isso. Tem isso. E aí eu falei, tá, eu não vou fazer 2 cursos, porque o meu irmão fez arquitetura e design, arquitetura na particular e design na Federal. E ele disse que foi a pior decisão que ele fez, que ele não conseguia focar em nada. Ele falou, não repita o mesmo erro. Aí eu falei, tá, pai, se você quiser que eu faça as 2 faculdades, eu vou fazer o mesmo curso nas 2 faculdades. E a nota de corte para cinema na Federal era 650, sei lá. E o Pedro estudando pra medicina. E eu estudando para medicina. E aí eu fui levar essa angústia para a psicóloga e eu falei, eu não tenho motivação mais para estudar, não tô conseguindo. Aí ela falou, não estuda. E eu Tá vendo? não verbalizei, eu queria ter verbalizado isso, mas o meu pensamento foi, vocês estão desde a minha 6ª série, eu no pré-vestibular, falando para estudar para medicina, para chegar agora nos 45 do segundo tempo, você mandar eu não estudar, tendo passado naquele vestibular chinfrim da Unifor, mil perdões Unifor. Ah, mas é mesmo. Mas de particular todo enfim, porque o que importa é o dinheiro que é. Ai, meu Deus. Corta essa Corta essa parte. Não, Enfim. deixa, é verdade. É o que você vai pagar de mensalidade, então sempre é. é fácil o vestibular. Eu já passei pela faculdade mesmo, não quero mais. Eu não quero mais. Pois é, e aí eu fiquei incrédulo com aquela fala dela, aí eu, mesma coisa, peguei minhas coisas, fui pra casa, falei com a minha mãe ficou indignada, tipo assim, mas ela entendeu a minha, não, enfim, ela entendeu o meu ponto. E aí eu falei, eu não vou mais estudar. Tipo assim, aí parei de estudar 1 mês e meio antes do Enem, e realmente foi assim, fiquei qualquer coisa na escola, eu levava meu violão, ficava tocando no intervalo, não prestava mais atenção nas aulas. Porque eu já tinha nota nos simulados para passar de ano. E já estava aprovado na faculdade. Mas falou, um beijo. Beijo, eu também. tchau. Eu fui montar o resto. Comigo foi a mesma coisa de Enem, só que numa vibe... Era teatro, entendeu? Eu já tinha estudado pra medicina. Mas eu vou chegar no teatro, porque ainda não cheguei no teatro. Embora. Aí eu decidi que queria fazer cinema, estava feliz com a escolha de faculdade de curso, só que eu lembrei que eu gostava de interpretar. E o curso de cinema não é sobre isso, não é sobre você ser ator, é sobre você ser realizador, é completamente diferente. E aí eu falei isso pra minha mãe, eu falei que eu não ia fazer 2 graduações, que ela falou, então usa sua nota de corte pra fazer teatro na UFC, você faz teatro de manhã e cinema à noite. Eu, não vou fazer isso, não dá. Ela, tá, então qual é a alternativa? Vamos procurar um curso livre. Porque eu não sei ainda se é isso que eu quero pra minha vida, eu só quero voltar, tô sentindo falta de fazer isso. Aí tá, e aí a minha mãe descobriu a Debis, ou melhor, não foi minha mãe. Eu conheci um amigo nosso, o Lucas, porque ele é tio de um colega meu de faculdade, grande amigo meu, Isaac, e ele falou que o tio dele estava fazendo musical nessa escola e que estava ganhando muita proporção, aí ele mandou eu ir lá. Eu fui, eu confesso que eu nem procurei outras, porque eu pisei lá e falei, é aqui. Sim. E aí a minha mãe disse, tem certeza? Eu tenho, então bora. E aí ela comprou mesmo a ideia. E aí comecei no teatro, que o pessoal gosta de falar que é teatro convencional, mas teatro sem ser musical. Sim.
E fiz 6 meses, quando foi no meio do ano, fizeram audições pro musical da escola, que era Peixe Grande. E aí falaram assim, divulgaram pra galera do teatro. E aí eu falei, eu acho musical. Dizia que eu não gosto, que eu não gostava de musical, tinha abuso da musical. Você e a faculdade de teatro da UFC toda? E aí pediram pra mim ouvir cantar, e falaram, você canta. Nunca tinha feito aula de canto, mas enfim, cantava na escola, já fazia show de talentos. Eu falei, vou dar uma chance. Aí fui, me passaram pra um personagem, e aí migrei total pro teatro musical. Daí em diante até Sempre foi teatro musical dos dois. Porque, pensa, eu acho que a galera do teatro musical, ela entra muito, porque todo mundo que eu conheço, vou falar assim, sabe por quê? Porque eu nunca vi alguém que não é assim. Todo mundo é muito maluco de estudar. Então, uma coisa que eu já vi que em teatro musical não adianta você estudar teatro musical, dizer que quer trabalhar com isso profissionalmente e não pesquisar, se aprofundar em cada um dos pilares. Que é como o Pedro falou, tem uma galera que fala teatro convencional, é teatro. Sim. E aí quando você vai estudar teatro musical, você está estudando teatro, e aí você tem que se aprofundar em teatro, então você tem que pesquisar, você tem que saber quais são as bases do teatro, de onde veio, tem que estudar música, tem que saber de onde vem a música, que é outra coisa. Tem faculdade para cada um desses. Tem faculdade de teatro, tem de música e tem de dança. Você está inventando de fazer uma linguagem, uma multilinguagem, né? Que conversa 3 linguagens diferentes e que são enormes e que são anciãs, né? As 3 são desde o começo da história acontecendo. Então, não tem como você falar, eu sou ator, cantor e bailarino. Vamos lá, a pessoa chega e fala, eu sou bailarino pra você, como é que você se sente? Você achando, a pessoa não tendo nenhum tipo de estudo de dança, assim, nunca tendo visto. Se eu sabendo, que ela fala, primeiro que eu morro por dentro. Porque as pessoas. Na verdade, isso porque que nem bailarino, né? E se eu falo, bailarina é quem faz balé clássico. Ponto. Podem ficar bravos comigo. Porque as pessoas ficam. Não é todo mundo, né? Mas dançarino, outras categorias de dança. Bailarina é quem faz balé clássico. E bailarina, pra você se intitular bailarina, você tem que ter se formado. E a formação de balé clássico, 8 aninhos. No mínimo. No mínimo, pra quem faz aula todo dia de 5 a 8 horas. Se não faz, isso vai pra 10 anos, 11 anos, 12 anos de formação. Eu sangro por dentro, morro um pouco. Exato. Aí a pessoa não sabe fazer um plié, entendeu? E aí isso é uma coisa de todas as outras áreas também. Então é uma grande responsabilidade. Então uma pessoa maluca que inventa de trabalhar com teatro musical, ela é nerd e ela gosta de todas as áreas. E aí isso entra também, que é uma coisa que está sendo muito crescente hoje no mercado, que eu acho linda, que é a galera de teatro musical fazendo muita dublagem. Porque dublagem é outra vertente de atuação, outra vertente de música, que trabalha com esses 2 nichos, e que casa muito com o teatro musical, porque a galera de teatro musical se forma e procurou se formar nesses 2 outros pilares que a dublagem adora. E antigamente, muito antigamente, não sei nem se tão antigamente assim, mas separavam, né, o ator e o cantor quando iam fazer a dublagem de um filme. Sim. Por exemplo, Branca de Neve, a Branca de Neve que dublou a atriz é diferente da cantora. Hoje em dia não. É a mesma. É a mesma. Inclusive Maria Clara é o mesmo nome da atriz, se eu não me engano. Agora é a Maria Clara que fez os 2, ela cantou e atuou no filme dublando. E eu acho isso muito bonito, mas é uma outra área, que você tem que saber que são outros grupos de estudo, são outras escolas, é uma outra bolha que você tem que entrar, e é uma bolha bem elitista, assim como o teatro musical, né? O pessoal fala, né, às vezes, eu quero ir pro teatro musical. Né, eu vou jogar pra você essa bomba, tá? Eu quero ir pro teatro musical. Aí a pessoa não canta, não faz aula de canto, porque assim, acho que é possível você aprender pelo menos o mínimo, melhorar a voz, melhorar, né? Imagino. Com certeza. Fez meia dúzia de workshop de dança. Fez 6 meses de aula de teatro com o Badawi. E aí ela acha que isso é o suficiente. E porque eu não estou em nada, ninguém me quer, né? Joga a bomba pra vocês, porque acabou de falar que tem que estudar muito, né? Tudo isso. Eu já vi uma coreógrafa, acho que até que trabalhou com o Theo. Você trabalhou já com a Kátia Barros? Já fiz audição. Já. E eu se não me engano, foi ela que falou. Se eu estiver errada, foi alguma outra, mas que também é bem conhecida no meio do teatro musical. Você não pode ser
mais ou menos em nada dentro desse nicho, né? Você tem que ser bom em tudo. Em cantar, em dançar, em atuar. Não adianta ficar só no Sim. meio dos caminhos, né? No morninho. Joguei pra vocês. Manda aí a resposta do que vocês acham disso. Que é importante, né? Porque tem muita gente que quer. Inclusive Sim, aqui na sim, escola, que tá sim. em busca disso, mas... né? Pessoas que estão assistindo, a gente que tá tentando entrar no teatro Eu musical. acho, tipo, complexo. Por quê? Porque, é como eu falei, é muito elitista, né? Uhum. Então, nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Então, nem todo mundo tem como ter acesso a aulas de canto e música, porque são aulas caríssimas. Sim. E que não é tão fácil de achar, falando como um radinho de bolsa, que eu falo que eu sou, porque nunca foi fácil pra mim. Eu nunca tive, tipo, dinheiro mesmo. Não tava sim. bancando nada disso. Tanto que aqui, né, fiz bolsa com vocês. E eu sou muito grato a todas as bolsas que eu recebi, mas eu fui atrás, né? Porque eu queria muito estudar todas elas e fui conversando com as pessoas. Mas ainda acho que mesmo eu tendo conseguido, eu também não posso ser a pessoa incoerente que fala, tipo assim, se você quiser, você faz. Mesmo eu tendo ido atrás e as coisas que eu estudei, a maioria foi bolsa ou foi público, né? Foi faculdade pública, tudo público, eu não tinha dinheiro pra bancar. Nem todo mundo tem a oportunidade de conseguir bolsa. Sim. Por exemplo, menina, vocês sabem que não tem a mesma oportunidade de conseguir bolsa que menino. É bem mais difícil. Já é mais fácil pra mim, pra isso, Sim. entendeu? Aí não é todo mundo que conhece pessoas que vão te levar a ter aulas de canto ou de música gratuitas. Sim. E nem todo mundo tem dinheiro pra pagar. Nem todo mundo tem dinheiro, que foi uma coisa que eu fiz, trabalhar pra estudar, né? Era o dinheiro inteiro que eu trabalhava e jogava de volta na escola na época da Lebis. Mas tem gente que tem que usar esse dinheiro pra sustentar a família. Sim, Exato. sim. Então, tipo assim, o que eu acho? Eu acho que você tem que ter muito sangue no olho e tem que ter as oportunidades certas que vão aparecer. Infelizmente, é uma base de esforço e você ir atrás e você estudar. Se você tem como, estude. Porque é uma coisa que dá raiva. Aí eu vou ser polêmico, mas dá raiva. É gente que tem oportunidade, tem tudo, diz que quer fazer, tem por onde e não faz porque não quer. Por exemplo, já tá na aula, já tá num curso caríssimo de teatro musical, tem aulas com professores que são magistrais, pessoas maravilhosas, que é tipo uma honra trabalhar com essas pessoas, ter troca, assim, de conversar com essas pessoas, eles já são incríveis. Mas a pessoa não quer. E chega a estressar os professores porque elas estão bem ali pra fazer. Faz o mínimo, né? E dizem que querem. Aí eu digo, você não quer, não. E aí tem isso, né? Ainda tá usando o professor, né? Porque quem quer muito, corre atrás de ter. Nem sempre tem, infelizmente. Mas corre atrás de ter, entendeu? Eu acho que uma coisa que é legal de fazer, que é uma coisa, por exemplo, do Projeto Cena 1, que eu sou muito grato, é ter tido um projeto que deu bolsa e deu oportunidade não só pra galera daqui, que aqui tem vários cursos que dão bolsa, Sim. até de dublagem tem também. Isso é uma coisa que não existia, mas tem até. Uma amiga nossa, Luana, faz, né? Já fez. Foi muito bom. Mas eu ganhei essa oportunidade, que eu não sei como é que tinha sido. Eu não sei se eu ia ter conseguido sair de Fortaleza sem essa oportunidade. E, por exemplo, aqui também, trazendo aqui pra Coarte, foi uma outra oportunidade, porque eu ganhei essa bolsa e foi no mesmo período que eu tava intensamente estudando música por mim, sozinho em casa já, por ter base tipo, na faculdade. E eu tava estudando, mas dança é uma coisa que você não pode parar. Se você parar, você regride. E aí eu tive essa oportunidade de passar um grande período de tempo tendo várias aulas aqui, né? Que também é outra coisa, você ganha uma bolsa, às vezes você faz uma aula. Aí eu perguntei, posso fazer quantas aulas? Você me disse? Eu fazer todas. Eu faço todas. Eu posso fazer todas, eu vou. Se eu tiver o tempo, eu vou. E aí eu fiz e entrei no Hairspray. E não era fácil a coreografia, entendeu? Então, tipo assim, imagina se eu não tivesse tido a oportunidade e ter ido atrás dessa bolsa, ter conseguido ter dado sangue fazendo todas essas áreas que ajudam a passar numa audição como essa, que é muito difícil, muito concorrida. Isso é muito legal. E a gente aqui, pra quem não sabe, a gente tem bolsas aqui na escola, né? A gente abre principalmente para os meninos, porque falta homem na dança, infelizmente ainda é muito escasso o homem na dança. E a bolsa aqui, os meninos tinham uma coisa que era obrigatória, fazer balé. Né? Então a gente sempre fala, precisa fazer balé. O restante fica à vontade para migrar nas aulas da escola,
Então o Theo fez sapateado, jazz, Pedro balé. Pedro O também. Pedro também, o Pedro E eles ainda são muito ponta firme, chamem eles pra trabalhar, gente. É. Porque eles são apresenta no final do ano. Então quem são quiser super assistir. dedicados. E aí o Theo passou no musical Hairspray, que é um musical maravilhoso, com o Thiago Abravanel. Não está mais em cartaz, mas é uma tristeza. A gente torce muito que volte Hairspray, porque foi muito legal, a gente foi assistir. O Theo começou como um corpo de cena, Chama corpo corpo de cena? Ensemble. Ensemble. Isso. Então começou com ensemble. Que pra no balé pra gente é o corpo de baile, gente. Ou coro também. O coro não era o principal, pra quem não entende, não era Personagem. o personagem principal, mas depois Você ficou, né? você ficou com o personagem. Na época da audição, isso foi até uma surpresa pra mim, porque eu já tinha feito outros testes de teatro musical. Aham. Tinha sido já convidado pra fazer algumas peças de teatro musical aqui em São Paulo. Aí eu tinha feito o Pachuai para mim em 2022, fiz o Túnel do Amor em 2023. Mas as audições sempre são muito difíceis, né? E é muito difícil você entrar. E eu nunca tinha entrado numa peça de teatro musical fazendo a audição, tipo, do começo ao fim, sabe? Sim. Já tinha acontecido de indicações pra peças menores, mas essas grandes produções, muito difícil. Você não for uma pessoa muito conhecida, né? E aí eu não era. Só que eu fiz a audição e aí eu recebi o material pro Link Larkin, né? Que é um dos personagens. E assim, eu quase morri. No dia que eu recebi esse e-mail, eu fiz assim. Eu me lembro que eu tava na rua, eu peguei assim no braço de alguém, eu mostrei, eu comecei a ficar assim, meu Deus, o que eu faço? Porque é um personagem que eu imitava, eu criança. Isso eu digo porque tinha uma menina que morava com a gente lá em casa e ela me criou, eu pequenininho, ela já era tipo adulta, adolescente, e ela morou lá em casa um tempo. E ela me ajudou muito a me criar e ela falava, ela viu uma foto do Hairspray, quando eu tava postando nos stories, ela falou, nossa, parece aqueles filmes que você assistia. Eu falei, porque é exatamente o Hairspray, é o que eu assistia e você me via imitando o Link. Era o Link que eu imitava na TV. E aí, tipo, eu recebi esse personagem, era um material que eu sempre amei muito, que tinha muito o meu perfil, que a gente fala muito, né, de perfil sim. em teatro musical. E eu sabia, todas as músicas do Link já estavam no meu repertório de estudo há alguns anos, então era tipo um material bom pra mim. Era um momento de, Theo, vamos lá, aqui dá pra ter alguma coisa. Fiz as audições, fiz todas as audições direitinho, né? Fez dança, teve canto, teve atuação, teve cena específica de Link, bababá, foi. Quando eu recebi o resultado, foi até de susto, porque eles fingiram pra gente que a gente ia fazer mais uma audição. Aí a gente chegou todo mundo no outro dia de manhã, assim, tava todo mundo muito nervoso, né? Tipo, meu Deus, o que mais eles precisam? Que eu prove que eu sei fazer. Porque é uma semana intensa, você fica Sim. muito cansado, é muita coisa pra entregar, né? E muita área específica. E muito nervosismo, porque eu passo a semana ansioso. E aí eu cheguei lá, eu me lembro, e a galera entrava, e aí eu escutava uns sons e falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que é um improviso que a gente tem que entrar e fazer? Eu entrei, e aí eles falaram, gente, a gente precisa que vocês façam uma cena, fica todo mundo aqui de frente, aí a Tracy vai entrar e vocês vão ver o que vai acontecer. Aí a Tracy entrou, e aí era a Vânia, que a gente já sabia que ia ser a Tracy, e aí isso já foi uma surpresa. Tava todo mundo muito feliz, porque ela tava indo muito bem nas audições, e a Vânia canta, ela é maravilhosa. Sim, pois é. E aí ela falou, vocês são um elenco de Hairspray. Aí a gente ficou assim, tipo, improviso, aí o Thiago apareceu e falou, não, gente, é real, e a gente... Eu me lembro que me deu uma fraqueza nas pernas, que eu não consegui nem falar, eu fiz assim, ó. Eu não acredito. E aí, quando eu passei, eu pensava que eu era samba, inclusive eu sendo eu, né? Você sabe bem, cometo algumas gafes na vida. Eu só passo vergonha. E aí, eu conheci o Rodrigo, que é o personagem, né, que fez o titular como Link Larkin, maravilhoso. E aí, eu já conhecia o trabalho dele, obviamente. E eu me lembro que ele chegou e falou assim, parece que eles já sabiam que eu era cover de Link, eu não sabia. Eu pensava que eu era ensemble. E aí ele chegou e falou assim, parabéns, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Aí, né, sendo muito fofo. Aí eu falei, você também. Como assim você também? Juro, a pessoa que é cover da outra falando, se você precisar de qualquer coisa. Olha que louca. E aí eu passei essa vergonha. A Vânia também falou, é você que vai fazer o cover de Link? Aí eu parei assim e falei, eu? Eu? Aí ela, não é? Aí eu olhei assim pro Tino, ainda na época, e ele olhou e fez, Aí eu,
eu sou o cover do Link, eu fiquei muito feliz. E aí, beleza. E olha que loucura, no primeiro passadão, na época dos ensaios, primeiro passadão do espetáculo inteiro, eu tive que entrar de Link. Já, assim, né? Foi o primeiro. Porque o Rodrigo ficou doente na época e eu tive que entrar pra fazer o primeiro passadão. Foi uma loucura e é muito difícil, mas ao mesmo tempo, sonhos realizados, né? Tipo, fazer esse Com personagem. certeza. E estudando que nem uma E ficou bastante tempo em cartaz, né? Ficou. Hairspray. A gente Que foi delícia, pro Rio, né? depois voltou pra São Paulo. Nossa, Eu fui ficaria outro ano 2 passando. vezes. O Flávio foi 3 vezes. Eu acho que ele foi 4, se eu não me engano. Foi 3 ou 4. Gente, tá muito bom, muito bom. Foi muito legal. Eu fui bem umas 5. Ó. Pode voltar já, Forçado. manda uma mensagem. Então, vamos lá. E Pedrito agora na companhia da revista. Sim. Muito Que legal. a divulgação tá lindíssima, né? Eu tava falando tá com ele antes de começar a gravar. A gente todo craquelado de Ficou argila. muito bom. Qual que é a ideia? Qual que é a história? Conte tudo. Cara, não é nada. Eu não posso revelar muita coisa. Não, Ai, aí, né? né? Basiquinho, assim, que já revelou que vocês falaram. Mas o que eu posso falar é que é inspirado na obra do João Cabral de Melo Neto, né, que é o autor de Morte e Vida Severina. Ele finaliza a trilogia Projeto Pernambuco-São Paulo, que é o projeto de 25 anos, não sei se é 20 ou 25 anos da ser da revista, que começou com o espetáculo Nossos Ossos, que ele fazia essa trajetória de São Paulo até Pernambuco. Continuou com Tatuagem, que é baseado no filme de mesmo nome, que tem o Jesuíta Barbosa como protagonista, Eu assisti. que se passa em Pernambuco. Adendo, Jesuíta Barbosa tá no Ney agora. Que é o Que é que vive o Ney. O episódio anterior, a gente entrevistou Augusto Trianotti, que fez o filme do Ney, com o Jesuíta, então... Que Nós foi falamos um dos links. pares Olha românticos do só. Ney. Pois é. E aí o João, que é o nosso espetáculo, ele vai fechar essa trilogia e ele vai fazer o caminho de volta de Pernambuco para São Paulo. E aí ele vai abordar essa figura do retirante. Por enquanto Por isso enquanto eu é posso isso. falar. É isso. Quando tem data de estreia? 6 de junho 6 de junho, tá Nossa, perto. pertíssimo. Então, quando esse episódio for lançado, já vai estar em cartaz. já vai estar em Já vai estar em cartaz, já vai ter estreado. Aí vamos ficar em junho, julho e agosto. Todos os finais de semana, Aonde? sexta, sábado e domingo. No espaço da Seda Revista, lá na Mesmo Santa lá, Cecília. na Santa Cecília. Da Cecília. Então, Exatamente. gente, já siga também o Instagram pra ver tudo certinho. Não deixem de assistir. Yes. Pedro estará lá. Segue o Instagram da Seda Revista e o meu. E a gente vai pôr tudo E embaixo. o do Theo O do Theo também. também. O Theo ganha uns milhões de visualizações, ele sempre posta. Cheguei a Não, eu amo os vídeos com a sua mãe. Ela é maravilhosa. Ela é uma neném. Eu acompanho o Theo. O Theo tem TikTok também, então sigam ele lá. que, gente, é muito engraçado. O que eu tô voltando um pouco Pode ao assunto voltar. da galera que quer começar de Uhum. musical e tudo mais, que eu penso muito na minha trajetória também e agora com essa oportunidade de ser da revista. Eu acho que as pessoas têm que ser inteligentes e principalmente aqueles que ainda têm muito o que evoluir em uma das áreas, têm que ser inteligentes em como utilizar o que você tem de técnica, como funciona o seu corpo com a técnica que você sabe reproduzir hoje. Por exemplo, durante o meu processo do Cena 1, muitas pessoas de banca falavam que eu tinha mais o perfil vocal de musical brasileiro, mais o perfil de ator de companhia. Quando eu ia pra musical Broadway e tudo mais, e principalmente show de Broadway, que é meu calcanhar de Aquiles, meu desempenho era O terrível. que é o assim. Old Broadway? É Broadway anos 40, 50. É os antigos. Era de ouro. Cabaré. Não, Não, Cabaré era. cabaré é mais anos 70, né? O Anything Goes, Tá. que é no navio, né? Nossa, não Elvis- essa parte, eu Elvis posso no não Havaí. saber sobre Anything Goes. Porque tem algumas eras dentro do teatro musical, né? O que a gente chama de, tem a contemporânea, tem Isso. o old, vai Ah, voltando. tá. Aí old é esses mais... E aí é essa voz legit. mais puxada por um pouco do lírico, voz girada, que a minha voz não gira nada. Quando eu me... O que é uma voz, tipo a Carmen Miranda cantando? Uma voz girada? Aquela voz girada? Legit é quase um... Vamos lá. Ó lá vem Vamos a ver. explicação. Informações, gente. O que é isso? É. Porque eu tava falando coisas difíceis. Nunca tinha ouvido falar. Quando a gente fala de teatro musical, foi um nascimento muito ali puxado para os Estados Unidos, né? Uhum. Só que naquela época a gente tinha grande influência da Europa com canto lírico, canto que é As óperas, né? mais ópera, canto lírico, blá. E só que esse tipo de expressão vocal, esse tipo de linguagem, esse tipo de técnica,
ele é baseado muito nas características das pessoas que moram naqueles lugares. E aí, as pessoas na Europa, inclusive brasileiros também são muito assim, tem grande fluxo de ar, e aí tem que usar cobertura pra cantar, tem que abrir bem o trato vocal, sabe? Fala muito de descer laringe, blá blá blá. Só que, você imagina, uma pessoa, um europeu, um italiano, tentando ensinar pra uma pessoa dos Estados Unidos que fala aqui, que não usa muito fluxo de ar, não a laringe lá em cima, como que vai cantar o lírico. Então, o que eles tentavam cantar de lírico é basicamente o que a gente chama de legit hoje em dia, que é um meio do caminho ali, que é muito usado no teatro musical. Só que foi acontecendo de ter a urgência de ser usado em cena, porque na ópera, a cena, o teatro, não é a parte principal da história. O principal da história é a música. Sim. É a composição que foi feita pelo compositor e o diretor musical que tá lá. Então, tipo, no teatro musical não é a história. Com o canto lírico, não é tão fácil de você entender o que a pessoa tá dizendo. No teatro musical precisa ser, porque é uma troca de diálogos, a música faz parte do desenrolar da história para ser teatro musical. Então é preciso que você entenda o que o ator tá cantando. E aí, foram surgindo cada vez mais técnicas vocais que aproximavam da fala. E aproximavam a fala da galera dos Estados Unidos. E aí isso foi acontecendo. Foi indo dessa época Old Broadway, que tinha muito essa pesquisa, essa Estética e essa ascendência italiana, que é esse legit, essa coisa lírica. E foi progredindo para belting, que é a técnica que é mais aproximada da fala, e belting contemporâneo, que é a coisa que a gente vê hoje, Frozen. A gente vê Wicked, que são musicais que são bem pra frente, bem agudos, bem metálicos, rock, pop rock, né? Que é o que puxa mais pro contemporâneo. E só nessa explicação já deu pra ver, tipo, 3 tipos de vozes diferentes. E não são todos os cantores que dominam tudo, que a gente fala que é cantor crossover, né? Que E eu não fazia ideia. Estudem. E dentro disso, ainda tem também a música brasileira, que é uma estética e um local, uma região vocal totalmente diferente disso que o Theo acabou de falar. Então, o que eu tava falando da questão de você se entender numa audição, é você saber se colocar. Tipo, quando você tá entrando no mercado de trabalho, o pessoal fala, manda pra tudo. O que aparecer na frente, manda. E eu, hoje em dia, não sigo mais tanto essa lógica, porque eu já sei que se tiver um musical de Broadway, eu não vou nem passar da etapa de vídeo. Porque eu não tenho eu não atendo as expectativas de um musical desse. E aí eu fui absorvendo o que o pessoal no Cena 1 disse pra mim, e eu fui entendendo como usasse a meu favor. Tanto que as audições que eu comecei a ser chamado foi a audição do Tom Jobim, a audição do musical do Paralamas. Eu sei que a minha voz, ela tem um drivezinho que puxa um pouco mais pro rock. Então o musical de rock nacional, é uma boa mandar. E aí agora eu tive essa oportunidade na Cidade Revista também, que é completamente abrasileirado. Sim. E aí é isso, é você saber usar os seus artifícios. E você também você acabou de falar, né, de ir pra audição e aí acaba recebendo não, você já nem manda, né? Mas vocês passaram por várias audições durante essa trajetória toda. Sim. Lidar com nãos, né? Como é lidar com os nãos e como passar por esses nãos pra também não desistir, né? Eu queria que os dois respondessem aí. Ou se você já pensar em algum momento em desistir. Então, eu tive uma conversa muito legal com uma amiga minha exatamente sobre isso. Ela já tá com seus 30 e poucos anos e ela tá no momento de voltar, né? E ela explicando que já tinha desistido em vários momentos. E ela usou uma analogia que eu achei maravilhosa, eu tô usando pra todo mundo que eu tenho essa conversa. Que a gente acha que a gente vive num looping, né? Um círculo. Que a gente tá fazendo a arte, aí tenta mandar pra teste, não, se frustra, desiste, vai fazer outra coisa, sente falta e volta. Aí fica nesse ciclo vicioso, até você conseguir alguma coisa. Só que ela trouxe uma perspectiva que não é assim. Que em vez da gente estar fazendo assim no mesmo canto, a gente está fazendo assim. Uma espiral para cima. A gente vai passar por esses mesmos pontos, mas a gente é uma pessoa diferente em cada uma dessas etapas. Sim. Então, cada não nessa progressão linear de tempo, a gente tem uma coisa a absorver do que fazer diferente da outra vez. Então, tipo, sim, é frustrante, sim,
você se duvida como artista, você quer parar de estudar, tal hora, mas é você, tipo, dar a volta por cima e saber entender o que você pode fazer diferente. Seja você estudar mais, seja você mudar a sua estratégia de que musical você envia, qual você não, sabe? Mas eu acho que a gente quer outra coisa, antes de você falar. Eu tô tendo vários insights aqui. Outra dessa conversa também, a gente teve uma reflexão do que é você ser ator, cantor, bailarino. A profissão ator, cantor, bailarino. A profissão ator é você fazer personagem em shopping, é você fazer uma recepção de um evento, é você fazer uma pequena dublagem ali, para quem é dublador, né, se especializa em galera, não saem fazendo dublagem, é doido. A profissão bailarino é você fazer um flash mob em tal canto, é você inicialmente ser parte de uma companhia por lei de incentivo que não recebe tanto dinheiro. Exato. A profissão dançar no festival. A profissão cantor é você cantar em barzinho, é você fazer casamento. O que é a exceção? É você conseguir uma oportunidade na Globo, é você entrar para um grande musical, ou você ir para uma grande companhia de dança, ou você ter uma oportunidade, lançar uma música com grande projeção. Essa não é a profissão, essa é a exceção. Então, enquanto a gente está cumprindo a profissão de ator, e que nem sempre, e tá tudo bem, a gente não quer, por exemplo, eu entendi que eu não quero, por enquanto, seguir essa profissão de ator. Tanto que enquanto eu estou estudando e trabalhando para ser a exceção, eu sou designer gráfico, eu trabalho com produção de vídeo, eu não faço evento em shopping, não faço, tipo, isso é completamente nobre e incrível, mas eu entendi que para minha rotina não funciona. E não era a área que você também queria. Exatamente, tá tudo bem isso também. Mas enquanto a gente não é a exceção, a gente tem que fazer isso aqui ou encontrar alternativas e seguir nessa espiral para cima, passando pelos vários nãos repetidamente até você conseguir ser a exceção. E é a exceção exatamente porque nesse processo muitas pessoas desistem. Ah, sim. Queria bater palmas aqui bem alto, porque foi muito bom isso. E pra quem não viu isso, grava isso, né? Porque foi muito Porque nem legal. sempre a gente vai... Porque as pessoas, mas isso eu acho que em qualquer área, viu? A pessoa, ela tá em empresa. Ela não quer começar embaixo, ela quer sair da faculdade e virar o diretor. Sim, sim. Né? E Ela você não tem quer que fazer estagiar. outras coisas, né? Sim. Que vão te levando a outros lugares, e outras possibilidades. Sim, e principalmente para quem não tem os privilégios de ser um nepo baby, por exemplo, meus pais, eles não são artistas. sim. Então eu tô tendo que descobrir esse caminho sozinho, eu tô tendo que trilhar a minha própria estrada sozinho. Não é como se eu já tivesse um pai ator e que já fosse me botando para fazer audição. Já é mais fácil, né? Abre portas, querendo ou não. Pois Aí a então... gente já vai sabendo meio que o caminho, o incentivo é diferente, né? Porque é o incentivo de te pôr pra fazer, né? E também às vezes o pai mais quer, tem casos que quando o pai quer mais que o filho, né? Quando já desse ramo, às vezes o filho nem quer ser ator, ser bailarino. E acaba... Ou às vezes inverte também os o pai papéis. não quer que o filho seja dessa área, né? também. Porque Aí sofreu tanto tira de nessa vez. área. Mas não tem jeito. Quando a pulguinha da arte morde e você tá pra ela, não podem fazer o que quiser com você, que você vai Ninguém voltar pra lá. sabe, Você pode ver quantos vídeos de cirurgia você quiser. É a máxima da Pode ser Fernanda... 8 horas. Não funciona. É a máxima da Fernanda Montenegro, né? Se você quer ter certeza que você quer ser ator ou atriz, desista. Se você não sentir falta, aí vai fazer qualquer outra coisa da sua vida que aí vai ser muito melhor pra você. Se você não conseguir viver, infelizmente, é isso que tem que fazer da sua vida. Aí continua estudando. Vambora. Sim. Muito bom, adorei. E só pra concluir, Theo, sua mãe tinha uma companhia de dança junina? Meu pai e minha mãe, né, fundaram, tu não sabia disso? Não. Meu pai e minha mãe fundaram a Flor do Sertão, que é uma companhia, né, de quadrilha, de festa junina, lá em Jaguaretama, e eles participavam de festivais. Vários festivais. Gente, porque a quadrilha que a gente conhece aqui em São Paulo, que a gente dança, não é a quadrilha. A verdadeira. Não sei se é verdadeira, porque é uma Tem quadrilha aqui. meio... Tem um Até quê, tem né? aqui também. Só que é porque é bem tradicional, né? E lá a gente tem competições gigantonas que passam pelos interiores, tipo Ceará,
Tem vários lugares do Nordeste, né, também. E eles fundaram uma delas. Hoje em dia eles não são mais ligados a ela, inclusive ela tá enorme. É uma grande companhia. Você seguiu. Sim, mudou várias vezes, inclusive até hoje nunca foi premiado. E aí, foi muito bom ter isso. Por quê? Porque minha mãe e meu pai eram as pessoas que no interior faziam a Paixão de Cristo pela cidade inteira, entendeu? Então, tipo, eu cresci muito assim. Por mais que, ao desenrolar da minha vida, eu digo que esse gene criativo e artístico veio deles, querendo ou não, mas minha mãe, cabeleireira, meu pai, coordenador de escola, e minha irmã, engenheira mecânica. E daí tu tira, engenheira mecânica que passou em segundo lugar na UFC e foi estudar engenharia aeroespacial na França. Foi montar foguete. Foi montar foguetes na França. Então, assim, É uma artista, gente. você chegar e dizer que você vai fazer teatro, quando você disse que você ia fazer medicina, não é da forma mais vista, por mais que os seus pais sejam os que montaram a quadrilha bababá. Mas é isso que o Pedro falou, isso tudo, de dá pra não fazer? Eu tentei, eu me fiz essa pergunta, Fernanda Montenegro, né? Dá pra viver sem? Tenta viver sem. Não consegui. Voltei. E aí, isso é engraçado, essa pergunta de desistir é muito engraçada pra mim. Porque nunca me veio, nunca quis desistir. Eu já duvidei se eu tinha o que era preciso pra ser exceções. Pra ser as exceções, entendeu? Agora, desistir eu nunca consegui, porque não dá. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, entendeu? Mas uma coisa que é muito importante, que o meu diretor do Hairspray, que hoje eu tô trabalhando com ele também, na imersão, pela Motivo, né? Que é uma escola que trabalha teatro musical e uma produtora, é que o artista ele tem que se produzir. Ele não dá pra ele só confiar nessas coisas, porque são esses os trabalhos, né? Tem vários trabalhos, tem vários níveis de trabalho e tem as coisas que você quer focar e fazer. Só que a gente se esquece, às vezes, nesse lance de trabalhar, que o artista, ele é artista, né? Ele precisa se expressar. Ele faz o que ele faz porque ele não consegue não se expressar. Expressar a linguagem dele, a arte dele, o que ele quer dizer pro mundo. Qual é a mensagem. Então, como artista, a gente passa as nossas mensagens e a beleza que a gente tem dentro da gente pro mundo através da nossa arte, se a gente vive acorrentado a essa vibe de precisar arranjar um emprego e fazer isso daqui, às vezes... Porque uma coisa que acontece muito é a gente adicionar para um musical que a gente não gosta tanto. A mensagem nem é o que eu quero passar pro mundo, mas ele vai pagar o cachê e tá tudo certo com isso. Vocês são profissionais, você não precisa estar só fazendo... Você não tá fazendo uma montagem de escola que você pagou pra só fazer o que você quer. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, como você se expressa como artista nessas lacunas de não trabalho? Quais são os trabalhos que você faz? O que é que você produz? Que são... pode ser muito simples, tipo vídeos na internet. Sim. Com meme e levando uma visão específica. Que inclusive, aquelas que vai aprofundando, né? Mas ia ser o meu tema de TCC que eu tava trabalhando desde o começo da faculdade. Falando rápido disso, uma vertente de teatro muito boa é a mímese, né? Que trabalha microações e imitar outra pessoa. Como você consegue imitar alguém. Vocês já prestaram atenção quando a gente gosta muito de um meme, a gente sabe fazer até o que a pessoa faz? Sim. E aí a minha pesquisa era essa, tipo, como que isso chega mais fácil? Como é que essas microações, prestar atenção nessas microações, é mais fácil num meme do que se você pegar para estudar Clarice Lispector. Com o Badawi. Como que uma pessoa que gosta de Clarice Lispector consegue enxergar isso? Como é que blá. Então, eu faço meme, e aí dá vontade de rir, tem toda aquela coisa, mas dentro tem uma pesquisa interessante que eu gosto de passar, sabe? Sim. Eu gosto de perceber quais são as coisas mínimas, eu gosto de imitar vídeo que a pessoa erra o que ela tá dizendo, porque eu gosto de observar isso, porque eu acho que essa naturalidade em cena é necessária. Então, eu passo esse tempo livre trabalhando as outras áreas de pesquisa que eu quero trabalhar, que vão fazer eu chegar e fazer um sketch, que era o meu personagem no Samba do Hairspray, muito mais complexo e muito mais recheado, que fala o que o Theo quer dizer dentro daquela história que não é só do Theo. Sim. É da Vânia, do Thiago, da Larissa, da Carol, da Amy, do Doug, entendeu? Quais são todas essas pessoas que estão no elenco, que estão passando as suas linguagens
num musical muito maior que nem é nosso. Sim, é dos sim. Estados Unidos, É. mas que também tem uma pessoa que quer passar outras mensagens. Sim. É um grande maquinário. Mas a gente tem que buscar ser artista no mínimo, como o Pedro falou, e no máximo, que são as exceções. Sim. Artista inteligente. Gente, vocês estão vendo esse bate-papo? Não, isso Que as tá pessoas demais. subestimam demais É. o artista, né? Sei lá que... Olha, eu não sei, né? Eu falando bem de dança, mas o bailarino é mais subestimado ainda que o ator. A gente até tem umas conversas, né, umas brincadeiras, assim. Não sei se o pessoal mais jovem tem, mas a gente falava muito que a bailarina tá no limbo da arte. Né? Porque é numa desvalorização até com quem é bailarina. Que parece que é umas plantas que não sabe fazer nada, sabe? Mas- Ainda é o mais... o menos bem pago. Dos 3 pilares do teatro musical, É porque bailarino sempre, é o né? menos bem pago. A pessoa fala assim, ah, porque é bailarina. Ah, mas você não fez faculdade? Ah, você não tem profissão? Mas você é professor? E quando a pessoa descobre que você tem alguma faculdade, né? Nossa! Não, ou mesmo quando você sabe sobre. que ela só é bailarina, ele estudou muito. Então aí, ou fez uma de formação em dança. Aí quando descobre, você fala, ah, você fez! Nossa. Existe isso, não? Corta pra pessoa estudando anatomia, sabe? É. Né? É. Articulações, Ai, músculos. Tudo, tem que precisa saber tudo. Estudando francês pra poder entender Nome, repertório. gente, se soubesse quantos nomes tem. A gente esquece, né? que a E galera eles são estuda. ótimos bailarinos, viu? Porque eu dei bastante. É. Dou aula ainda pro Pedro, o Theo tava fazendo aula comigo até o começo do ano, mas agora ele tá aí trabalhando, né? Muitos trabalhos, mas volta em breve. E aí, mas não param, né? São ótimos bailarinos. O Theo dançou clássico, botamos pra dançar clássico, o Pedro dançou clássico também, vai dançar de novo. Cada vez mais difícil, mas dançam super bem e estudam muito. Eles são muito dedicados em sala, gente. É diferente. Né? A gente percebe quando o aluno ele é diferente. Eu observo muito, eu falo, esse daí vai, uma hora vai. Muito bom. E aí, eu acho que a gente pode fechar com uma mensagem de vocês. Vocês deram várias dessas duas, vocês falaram agora pro final. Que duas figuras, não? Mas pra quem tá iniciando nesse meio, pra quem quer tentar esse meio, pra quem já vive isso, né, que vocês poderiam deixar de mensagem pros alunos da escola ou pra outras de outras escolas também, quem vai assistir a gente no podcast. Eu acho que uma coisa que eu poderia dizer, que eu aprendi, eu sempre me disse, mas eu aprendi novas camadas disso, é que estude. Estude muito, você não vai parar de estudar jamais. Mas se jogue, sabe? Confie no que você já tem. Confie no estudo que você já fez, confie em quem você é e confie na sua arte. Porque você estudando vai só melhorar o que você já tem dentro de você. E você é único. Então, não é o não é a dúvida que vai ter, não é a dificuldade do que você está aprendendo que vai te impedir de encontrar o que você quer. Só você consegue interromper sua profissão. Só você. Se você não quiser mais, você vai parar de estudar. Se você quiser continuar e melhorar sempre, você vai estudar e você vai conseguir. Muito bom. Muito bom. E você, Pê? Eu acho que é você não se limitar a uma única vertente, assim. Tipo, a gente como ator, a gente acaba não tendo muita opção. A gente acaba, em algum momento, tendo que aprender a dançar, tendo que aprender a cantar, fazer malabarismo, a falar outra língua. Mortal. Dar mortal. Mas eu acho que se você quer seguir... decidi que eu quero ser só bailarino, só cantor. Mas não se limita só a isso. Tipo, pra você ser exemplar nessa única coisa que você decidiu fazer, vale a pena você fazer uma aula de teatro, uma aula de canto. Tipo, vocês sabem como faz diferença um bailarino que tem expressão do teatro. É outra coisa. Então não fica pensando que você vai estudar só aquilo. Tipo, complementa a fala do Theo também. Eu super sei, porque jogo na mão deles quando, né, o espetáculo. Resolve aí, resolve a cena, me ajuda, vem ajudar aluno, porque faz uma diferença muito grande. Só dançar não basta, Sim. né? Só atuar também às vezes não basta. Acho que ter Acho que ser artista não basta. não basta, né? Tem O artista, ele não se basta. Né? Sim. Ele sempre quer ser mais. Eu acho que uma última coisinha também, muito importante até para quem tá ali, as adolescentes e tudo mais, querendo se descobrir, é não fazer o que eu fiz na minha infância de não gostei dessa aula, dessa escola, então vou desistir. Tipo assim, o tanto de escola de teatro que tem aqui nessa cidade, nesse país. Tá tudo bem você passar um ano rodando de escola até você entender qual é que você pertence.
Exato. É Achar o isso aí. seu caminho. É. Queria agradecer vocês, Theo, Pedro, amei compartilhar, a gente amou, acho que esse bate-papo Tem que foi chamar muito- de novo, porque... Fala mais, não deu Pra fazer tempo, mais uma. gente. Eu tinha uma pergunta super boa. Mas Pra fazer, eu vou guardar. Faz E parte ele de ia me todos. responder. Eu só vou lançar, não precisa responder. Oh, God. Era, eu acho que foi os dois, mas que a gente teve uma conversa uma vez sobre isso. Qual é a diferença de teatro musical e teatro musicado? Mas segura! Segura! Palestrinha dele, isso aqui. Vamos trazer o segundo episódio com vocês. Pra gente falar disso, fala acho que é mais. super legal. Mas eu queria agradecer, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, acabou, passou muito rápido. Passou voando. Passou voando. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, queira saber mais, a gente viu que a arte transforma, ela cria possibilidades, ela abre portas, né? E a gente viu aqui que você precisa estudar. No final de tudo isso, você precisa estudar, se dedicar, não desistir, porque sempre quem quer ali alcançar, você vai conseguir. Mas com dedicação, óbvio, que é o mais importante. Então, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, segue a gente nas nossas redes sociais. Não esquece. Segue os dois. A gente vai pôr o Instagram do Theo e do Theo aqui, do Pedro e do Theo aqui também. Não deixa de seguir eles, acompanhar os projetos. Pedro está em cartaz agora com o João. João, ele vai ser o João. Então já soltou mais o nome. Então, não deixa de acompanhar. Em breve, Theo também mais peças e mais musicais pra gente, que a gente quer assistir. E muito obrigada por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Também comenta quem você quer que a gente entreviste, do que você quer saber mais sobre esse meio, sobre a arte, sobre a dança que a gente vive todos os dias aqui no Espaço. Muito obrigada, um grande beijo, até o próximo.